Joga duro. É isso aí, né? No Amapá. Amapá na área, né? Colega lá do Amapá, gente boa. Convida os amigos, né? Bomba de coraçõezinhos. Autoria por determinação. Chama no Zaffaroni. Não, é jogar duro, né? Jogo vai ser duro, hein? Chama no Zafa. Convida os seus amigos, né? Bomba de coraçõezinhos. Alô, Alexandre de Vitória. Parceiro. Joga duro, né, Laís? Laís, minha seguidora também, fiel. Tá sempre na live. Laís joga duro. Direto. A Carol também. Carol lá de João Pessoa. Carol lá de João Pessoa. Joga muito duro. Conheço todos os meus seguidores aí, ó. Eles pensam que eu não conheço, né? Eu conheço. Valeu, Laís. Um beijo pra você também. Vai ser, tá, o assunto, a gente vai precisar de concentração, beleza? Só vou dormir agora, isso aí. Bomba então, bomba de coraçõezinhos, convida os amigos, né? Vamos bombar a live. Vamos bombar a live que essa. Manda um abraço, professor, por favor. Valeu, Ivan. Alô, Ivan, parceiro do Prof. Ivan, né? Jogando duro. Ivan joga duro aí, ó. Um abraço, parceiro. Cícero, um abraço, irmão. Tamo junto. Pompeu, meu parceiro. Pompeu, tá sumido, irmão. O que aconteceu? Tá aqui no meu caderninho. Tu já tá cheio de falta aqui, hein? No ao vivo. Tá pegando lá na reprise, né? Tu tá cheio de falta aqui, hein? Manda um abraço pro Antônio aí. Antônio é o filho do Pompeu. Tem 3 aninhos. 3 ou 4, né? Ele acompanha o Zuki. Joga duro. Vamos jogar duro. Antônio tá aqui do lado. Aí, Antônio. Tchau, tchau. Beijo do tio. O Antônio joga duro também. Filho do Pompeu. Né? Zuki só na dica boa. A gente vai jogar duro. Assunto requer atenção, beleza? Bacana. Isso. Tá bombando? Vamos lá então, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Beleza. Bombou? Vou trazendo a Zuki didática. Pessoal, eu venho jogando duro, né? Joguei duro no sábado, não foi? Joguei duro no domingo, tratando dos tipos de autoria, né? Eu falei da autoria intelectual, aí falei da autoria por convicção, né? Que você não sabia, e hoje vou falar da autoria por determinação. Eu vou precisar de muita atenção hoje, tá? Por parte de você que me assiste. E eu já quero dizer o seguinte, você tem que jogar muito duro comigo lá no aulão Adelante Pará. O aulão Adelante Pará, perceba, vai ser realizado no Belém Hall. É um outro projeto, é o aulão do Zuki. Qual é o aulão do Zuki? Aulão Adelante Pará. Né, as inscrições, se Deus quiser, né, amanhã até o final da tarde, o site já vai estar lá funcionando, beleza? E você vai jogar duro comigo lá, tá? Vai jogar duro comigo lá, um aulão em resolução de exercícios, não mudou nada, tá? Pauleira de 8 às 19, resolução de exercícios. Eu e o professor, que é delegado também, Marco Montes, iremos ainda dar dicas, né, de peças práticas, beleza?
aquelas dicas para você ficar ligado. Você não pode esquecer uma peça, né? O contexto fático, ficar esperto. Quando que é o caso de uma preventiva ou uma temporária, beleza? Falar um pouco da interceptação telefônica, beleza? A gente vai dar aquelas dicas lá, busca e apreensão, né? Vai dar dicas, né? Isso não tem como te ensinar a fazer uma peça de um dia para o outro, mas a gente vai passar dicas de peça prática. Bem, professor, eu já tenho falado, né, professor Marcos Montes, perceba, delegado no Rio, né? Ele é professor lá no Rio, tá certo? Ele tem muita aderência às obras, né, dos doutrinadores lá do Rio, né? E a banca sendo do Rio, perceba bem. Veja, ele vem muito forte na parte geral, beleza? E ele é muito forte também lá na medicina legal, a gente vai trabalhar medicina legal, tá? Professor, o que você vai trabalhar? Eu vou jogar duro, tá? Numa parte do direito penal especial e mais a legislação extravagante, vou jogar bem pesado. Eu vou ver se eu fico com a parte de crimes contra o patrimônio, porque vai aparecer um roubo nessa prova aí e eu não posso deixar passar, beleza? O professor Cristiano Gonzaga, ele vai ficar com processo penal, vai pegar ali a parte de crimes contra a vida, né? Também crimes contra a administração pública, vai jogar muito duro. A gente vai fazer uma dobradinha ali e vai cair para dentro, beleza? Tranquilo. Professora Tatiana vai pegar ali o direito ambiental, o direito empresarial. Professor André Barbieri vai jogar duro no direito constitucional e direito administrativo. Ele é muito bom, né? E ele já está ali fazendo uma radiografia da prova para jogar duro. Beleza? Então a gente, né? Vocês podem ter certeza que nós, melhor dizendo, nós iremos abordar a totalidade do edital, né? Quase a totalidade, melhor dizendo. Só não vai entrar ali em direito civil, que você vai estudar a letra da lei, porque é isso que vai cair. Beleza? O resto a gente vai jogar duro. Beleza? Vai jogar duro, né? Veja, são professores que têm domínio, tá certo? Eu, por exemplo, né, data máxima vênia, eu tenho um domínio na parte especial, na parte de legislação extravagante, né? Aqui na parte geral também eu gosto de jogar duro, beleza? Então é isso, a gente vai jogar duro lá, naquele padrão de qualidade, tá? Aulão Adelante Delegado, né? Aulão Adelante Delegado Pará. Qual é o site? É o www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Você tem que correr lá para fazer suas inscrições a partir de amanhã, né? Amanhã lá no final da tarde o site já vai bombar, beleza? Legal. CESP, né? O meu cliente, tô muito feliz porque, veja, cliente, né? O CESP, né? O meu freguês foi escolhido aí para delegado aqui de Goiás, né? E a gente vai jogar duro, né? Com certeza, né? Terá o aulão Adelante, delegado de Goiás, beleza? E o CESP, né, foi escolhido, eu gostei muito. Primeiro que é uma banca séria, segundo que é freguês, né? Nosso freguês com toda a humildade, porque a gente sabe como o CESP gosta de trabalhar. Beleza. Percebe então, né? Isso, Delta Goiás. E o aulão Cuiabá, hein? Aulão Cuiabá, se liga, hein? 19 de novembro, aulão Cuiabá. O pessoal de Cuiabá se deu bem, né? Porque vai ter um aulão com questões do CESP Funiverso no dia 19 de novembro, não é isso? Depois vai ter um aulão lá na véspera da prova de delegado do Pará, né? Um aulão Adelante, delegado Pará, tá certo? E ainda vai jogar duro, né? Um outro aulão aqui em Goiás, que é o CESP também. Então, o pessoal de Cuiabá, veja, foi muito beneficiado. Quantas vagas no Goiás? 36 vagas, né? 36 vagas. Bem, vamos lá. Eu vou precisar de muita atenção agora, beleza? Beleza. Chama, não perceba. Perceba bem que ontem nós tratamos do crime de mão própria, não é isso? E eu falei para vocês, para ficar ligado. Tá? Porque o examinador pode utilizar a denominação, o que vem a ser um crime de conduta infungível. É isso? Um crime de conduta infungível, ou seja, crime em que não há possibilidade da substituição daquele agente, né, que pratica o verbo do tipo. Veja que o tipo penal, ele expressamente indica, né, a pessoa que pratica aquele verbo do tipo, não é isso? Como, por exemplo, no crime de falso testemunho, o tipo penal fala, né? O tipo penal lá no falso testemunho, ele menciona testemunha, não é isso? Fala lá perito, enfim. Bem, ali eu tenho um crime de mão própria,
beleza? E eu conversei com vocês que nos crimes de mão própria, veja, em regra, né, não é possível o concurso a coautoria, beleza? Não é possível a coautoria. Veja, concurso de pessoas eu tenho duas espécies, eu tenho a coautoria e a participação. Bem, nos crimes de mão própria, é possível o concurso de pessoa? Concurso de pessoa mas na modalidade participação, beleza? Coautoria, em tese, não é possível. Legal? E aí eu falei para vocês, para ficar ligado, eu dei uma exceção de um crime de mão própria que admite a coautoria, né? Que admite a coautoria. Seria o crime de falsa perícia, não é isso? Dois peritos ali externando uma afirmação falsa, estão agindo em concurso de pessoas praticando um delito de mão própria. Beleza? Isso deu para entender ontem. E aí eu falei para vocês, alô, Alexandre Zamboni, parceiro, joga duro, hein? Alexandre Zamboni, joga duro. E aí eu falei para vocês o seguinte, olha, tem que ficar ligado, né? E aí o aluno falou, professor, mas você está falando aí, mas o STF entende que o advogado pode responder, né, em coautoria, em concurso de pessoas lá com a testemunha, né? Perceba bem, ele pode até responder em concurso de pessoas com a testemunha, né? Veja, pelo delito de falso, mas usando a teoria do domínio final do fato. Usando a teoria do domínio final do fato. Né? Lançando mão da teoria do domínio final do fato, perceba aí, se ele é o senhor do fato, se ele tem um domínio final do fato, como diz Hans Wenzel, né? Hans Wenzel, a teoria do domínio final do fato, né? Hans Wenzel lá em 1939, jogando muito duro, perceba bem, aí sim, ele pode responder como coautor. Deu para entender isso? Eu ainda não entrei em autoria por determinação, né? Bacana? Agora eu vou falar, né? Isso é só para você entender. Professor, qual é o site de inscrição para o aulão Adelante Delta Pará? É o www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Entrar aí com Saber Mais Direito, negativo. O Zuc não está nesse aulão aí de Saber Mais Direito. Eu já falei. Você tem que saber onde é que você vai. Tá certo? Não é Saber Mais Direito. Ali é outro projeto. Aquilo já passou. Agora o projeto é Adelante. Beleza? É Adelante. www.adelante.net.br. Beleza? E nesse aulão, né? Que eu estarei nesse aulão. Beleza? Eu, Cristiano Gonzaga, delegado Marco Montes, tá certo? Se você olhar lá no outro aulão, você não vai ver meu nome. Eu não estou lá. Tranquilo? Não faça confusão. Beleza? O aulão Adelante Delta Pará vai ocorrer aonde? Lá no Belém Hall. Belém Hall. Bacana, então? Tranquilo. Tá. Então, perceba, www.adelante.net.br. Esse é o site do Jogo Duro. Tá legal? Tá. Então, a gente analisou a gente analisou o crime de conduta infungível, também chamado de crime de atuação pessoal ou crime de mão própria. Beleza? E aí a gente discutiu se era possível ou não a coautoria nos crimes de mão própria. Eu falei que em regra não, tá? Mas eu tenho uma exceção. Por exemplo, no crime de falsa perícia, dois peritos quando eles externam um laudo, né? Quando eles externam uma afirmação falsa num laudo, olha aí, agindo em concurso de pessoas praticando crime de mão própria. Porque o tipo penal menciona, né? Perito, menciona? Eu teria uma exceção. Bem, eu posso ter ainda concurso de pessoas, né? E tendo coautor, inclusive, veja, quando eu lanço mão lá da teoria do domínio final do fato, né? Veja que na teoria do domínio final do fato é possível aquela pessoa que tem o domínio final do fato, né? Que fica ali induzindo a testemunha, manda a testemunha, melhor dizendo, mentir, mas ele tem o poder de chegar e falar, não mente não, veja, ele tem o domínio do fato. Então ele pode ser considerado como autor, como o STF enquadrou a figura lá daquele advogado, né? Que induz, tem aquele poder de induzir a testemunha, que comanda a testemunha para que ela venha a mentir, né? Orienta a testemunha para que ela venha a mentir em juízo. Beleza? Tranquilo? Legal? Deu para entender isso? Isso é revisão. Deu para entender? Sim ou não? Sim ou não?
Você tem que entender isso, que agora eu vou ter que avançar. Tá. Perceba então, olha só, sabe por que não pode? Se liga, sabe por que você não poderia ter coautoria no crime de mão própria? Porque o tipo penal, ele já diz quem tem que praticar o verbo do tipo. Deu para entender isso? Quando ele fala testemunha, ele fala perito, diz assim, isso eu entendi. É por isso que eu não posso ter uma coautoria no crime de mão própria em regra. Eu posso ter a participação, mas não a autoria. Deu para entender? Legal. Bacana. Legal, legal, legal. Bacana, bacana. Bem, para falar o que eu tenho que falar agora, tá? Da autoria por determinação, você tem que entender o que vem a ser a autoria imediata. Beleza? O que é autoria imediata? A autoria imediata é aquela autoria em que o sujeito de trás, é isso? O sujeito de trás, né? O autor imediato, né? O sujeito de trás, perceba, se utiliza para execução da infração penal de uma pessoa inculpável ou de uma pessoa sem dolo ou culpa, né? Ele vai se utilizar de uma pessoa inculpável ou de uma pessoa sem dolo e culpa, por exemplo, a pessoa induzida a erro, né? É aquele pai, por exemplo, que dá uma arma na mão da criança e manda atirar na cabeça da mãe, falando o seguinte: se você atirar na cabeça da sua mãe, ela vai te dar balinha, né? Vejam, a criança. Aquela criança, perceba bem, é um mero instrumento, né? É um mero instrumento da ação desse agente. Ele é o sujeito de trás. Eu tenho aí o que eu vou falar de autoria imediata. Esse agente, sujeito de trás, ele responde pelo crime. Deu para entender isso? Coloca aí, estou entendendo. Coloca aí, isso, sujeito de trás, zafa, né? Isso aí. Coloca aí, eu estou entendendo. Coloca aí, eu estou entendendo. Isso. Bacana. Perceba bem que o autor imediato, o chamado sujeito de trás, ele responde pelo delito. Concorda comigo? O sujeito de trás responde pelo delito, né? O sujeito de trás, por exemplo, que utiliza uma pessoa em erro, não é isso? Uma pessoa que vai agir sem dolo ou culpa, ele responde por aquele crime. Aquela pessoa é mero instrumento. Deu para entender isso? Joga, entendi. Eu estou caminhando, professor. Eu estou entendendo. Parar nessa pegada. www.adelante.net.br. É nessa pegada aí, meu irmão. Bacana, entendi. Professor, entendi. Pode avançar. Eu vou avançar. Perceba bem que eu já dei um exemplo do crime de mão própria. Crime de mão própria, perceba, o tipo penal, ele expressamente diz quem tem que praticar a conduta. Concorda comigo, sim ou não? Concorda comigo, sim ou não? Sim ou não? Diz aí, concorda comigo, sim ou não? Sim. Não concorda? Por que então fundamenta? O crime de mão própria, o tipo penal diz quem tem que praticar a conduta, né? É isso? Então, se sim aqui, ganhou, né? Quem disse que não é porque faltou aula ontem, né? Bacana, tranquilo, tranquilo. Percebe, então, que, né? Delante focado, joga duro. Percebe, então, que quando eu tenho um crime de mão própria, olha só, quando eu tenho um crime de mão própria, ou um crime próprio, em que eu tenho a autoria imediata, perceba bem. Perceba, o sujeito de trás induz um funcionário público a receber valores em dinheiro. E aquele funcionário público não tinha conhecimento, né, de que seria valores em dinheiro e recebe numa situação de corrupção passiva. Esse sujeito de trás, ele pode responder pela corrupção passiva como autor imediato. Joga duro. Joga duro. Ele pode responder como autor imediato, utilizando um funcionário público em erro. Joga duro. Tá
tá pesadão, tá pesadão, tá pesadão. A live tá pesada hoje. Ele pode responder utilizando um funcionário público em erro. É aquele funcionário público que recebe aqueles valores em dinheiro, uma corrupção passiva, por exemplo. Ele pode responder pela corrupção passiva. Ele é autor da corrupção passiva. Perceba bem que o sujeito de trás, nessa situação, não pode a ele ser imputada a corrupção passiva. Porque a corrupção passiva, perceba, ela exige uma qualidade do agente que pratica o verbo do tipo. Professor, como assim? Sim, o sujeito de trás ele não é funcionário público. Quando ele induz um funcionário público em erro, quem pratica a conduta é o funcionário público, que não tem dolo. Inclusive, não é isso? Funcionário público não tem dolo. Se o funcionário público não tem dolo, veja, para o funcionário público o fato é atípico. Né? Pela teoria da assessoriedade limitada, da participação, né? Veja, o autor imediato não poderia nem entrar como partícipe numa situação dessa, porque o fato para ele é atípico. Lá para o funcionário público. Ele não é funcionário público. Então, professor, mas peraí. Mas as qualidades do funcionário público não vai passar para esse autor imediato? Não, filho. Como não, professor? Eu não tenho concurso de pessoa em autoria imediata. Joguei duro com você agora. Bomba de coraçõezinhos. Eu não tenho concurso de pessoas na autoria imediata. Veja que na autoria imediata não há concurso de pessoas, porque eu não tenho liame subjetivo. Bomba de coraçõezinhos. Não tenta passar essa qualidade, para o autor imediato, não, porque, perceba, eu não tenho concurso de pessoas. E veja que eu não tenho liame subjetivo. Não tenta passar que não dá. Joguei duro demais com você. Agora que você falou, não, mas e as qualidades? Não tem como, irmão. Eles não estão não tem o concurso de pessoas configurado. Pesadão. Por isso que eu vim preparando. Se entrar agora na live, já entra já ganhando na cabeça. Porque não vai entender. Estou preparando o seu raciocínio. Isso. O sujeito de trás, o autor imediato, se utilizou de um funcionário público induzido a erro. Esse funcionário público induzido a erro, perceba, para ele o fato é atípico. Não é isso? Ausência de dolo. Se eu não tenho dolo, se eu não tenho dolo, eu não tenho conduta. Se eu não tenho conduta, eu não tenho, lá o fato típico. Concorda comigo, sim ou não? Sim ou não? Autor intelectual, não. Ele não planejou, O autor intelectual, eu falei ontem, ele planeja, o outro pratica o verbo do tipo. Tá? Ele induziu a pessoa a erro. Aquela pessoa que está praticando o verbo do tipo, pratica sem dolo. Está induzida a erro. Entenderam ou não? Induzida sem dolo e sem culpa também. Sem ter culpa, né? Olha aí, o crime doloso aí. Bacana? Tá dando para entender? Pois bem, quem entendeu o que eu falei agora? O mesmo raciocínio se aplica aos crimes de mão própria. O autor imediato, como ele vai responder pelo crime de mão própria, se o tipo penal, ele fala a pessoa que deve praticar o verbo do tipo. Entenderam? Você está preparado para entrar na pedra? Pois bem. Veja que eu não posso, numa situação de crime de mão própria ou num crime próprio, dizer que o autor imediato é autor do crime que foi praticado. Por exemplo, eu não posso dizer que o sujeito de trás, o autor imediato, que induziu o funcionário público a praticar aquela conduta, a receber aqueles valores, induzido a erro, recebeu valores em dinheiro,
eu não posso dizer que esse sujeito de trás, ele cometeu um crime de corrupção passiva como autor imediato. Não posso, porque ele não tem a qualidade de funcionário público. E outra, né? Veja que o fato, inclusive, ele não tem a qualidade de funcionário público, não poderia responder mesmo numa situação aí de autoria imediata, né? Como é que ele vai ser autor, né, de um crime, né, de um crime que exige a qualidade de ser funcionário público, se ele não tem essa qualidade? E eu não posso passar essa qualidade do autor imediato para ele porque eu não tenho concurso de pessoas. Entenderam? Entendeu? Tá pesadão? Tá pesadão, então? Pesadão. Tá, olha só. Então, o Zafra falou o seguinte. Quem é Zafra? Não é isso? Zaffaroni disse o seguinte, né? Perceba bem. Para Zaffaroni, perceba, veja, eu não tenho como isso, eu não tenho como dizer que aquele autor, não posso imputar, veja, aquele crime que o funcionário público acabou, né, que o funcionário público, aquela conduta que o funcionário público praticou sem dolo e culpa, eu não posso imputar ao sujeito de trás. Por quê? Porque aquele sujeito de trás, perceba, ele não tem aquela qualidade de funcionário público. Beleza? Tranquilo? E no autor imediato, por exemplo, também essa questão muito interessante, veja que o autor imediato, veja que o fato é atípico para ele, né? O fato é atípico. Como é que o fato vai ser atípico e o cara vai colaborar num fato atípico, né? Entenderam ou não? Deu para entender? Deu para entender? E isso, o fato é atípico para ele, agiu sem dolo, sem culpa. Bacana. Né? Não tem como é que ele vai participar de um fato atípico? Isso, bacana. Vocês conseguiram entender isso? Tá certo. Cara, então eu tenho um grande problema aqui, porque veja, eu tenho uma pessoa, um sujeito de trás, né, um autor imediato, que induziu um funcionário público a praticar, né, um crime de corrupção passiva. Veja, necessariamente tem que ter a qualidade de funcionário público, não é isso? E eu não posso imputar essa corrupção passiva a esse autor imediato. E aí? Como esse cara vai responder? Como esse cara vai responder? Esse autor, ele vai entrar no que eu chamo de autoria por determinação. Joguei duro demais agora. Autoria por determinação. Professor, ele vai ser autor do crime? Não. Aí que eu queria, é esse o ponto que eu queria falar com você. Ele não vai ser autor do crime, mas vai ser autor da determinação da prática do delito. Deu para entender isso? Ele não vai ser autor do crime, mas vai ser autor pela prática da determinação do delito. Ele, entendeu? Ele é responsável pela determinação do delito, mas ele não é autor daquele crime. Aí ele não pode ser imputado. Deu para entender? Quem é que está entendendo que ele é autor da determinação? Quem é que está entendendo que ele é autor da determinação? Quem está entendendo que ele é autor da determinação? Ele é autor da determinação. Ele é autor imediato da determinação. Entenderam ou não? Ele é autor da determinação. Então, o autor, veja, o autor, né? O autor da determinação, ele não responde, ele não responde, não. A ele não pode ser imputado o crime. Ele não é autor da corrupção passiva. Ele é autor da determinação. Ele é autor daquela determinação, não é isso? Da determinação na prática do crime, porque ele, né?
Veja, utilizou de uma pessoa em erro. Deu para entender isso ou não? Pesada a live, pô. Falei que ia ser pesada, um brinco. Fala assim, eu entendi. Ele é autor da determinação. Ele é autor da determinação. Né? Ele é autor da determinação. Autor imediato da determinação. Ele é autor da determinação. Ele não é o autor do crime. Né? Como, em regra, ocorreria se ele induzisse alguém a erro, perceba, para praticar um outro crime que não necessitasse de uma qualidade do agente. Entenderam ou não? Entenderam? Se eu pego o Tício, o Tício induzido a erro. Tício, olha, essa arma aí não tem... Ih, Tício, essa arma aí não tem munição não. A arma tá velha. Faz o seguinte, pode atirar, cara, tá velha, a arma tá velha. Aí o Tício atira, matou o Mévio. Ele é autor imediato do homicídio. Porque o homicídio pode ser praticado por qualquer pessoa. Agora, quando eu tenho um crime próprio, perceba, eu não posso jogar a autoria imediata, por quê? Porque aquele crime próprio exige uma qualidade do autor. E esse sujeito de trás não tem essa qualidade. Entenderam ou não? Crime próprio de mão própria. Somente nos crimes próprios de mão própria. Isso. Entenderam? Né? Posso continuar então? Posso continuar então? Posso continuar, né? Cara, então, Zaffaroni diz o seguinte, olha, então como é que fica isso então? Esse cara aprontou toda essa situação e perceba, e não vai responder por nada? Zaffaroni, né? Ô mestre Zaffaroni. Aí Zaffaroni falou o seguinte, esse autor, veja, ele não é autor imediato, não é isso? Mas ele é autor por determinação. Ele não vai responder pela prática do crime. Ele não pode ser imputado do crime, como iria ocorrer num caso de autoria imediata. Entenderam ou não? Deu para entender? Eu já falei que não é autoria imediata. Já falei. Autoria imediata, né? O cara vai responder lá. Já falei isso. Se entrar agora, aí leva na cabeça. Deu para entender isso? Deu para entender? @Delta Luiz Marcelo, estamos aqui falando da autoria por determinação, chamando no Zafa. Entendeu ou não? Deu para entender isso? Jogando duro. Jogando duro. Então, rapaz, estou tentando desenhar aqui para jogar a autoria por determinação, rapaz. Eu estou explicando que na autoria por determinação, o agente, veja, ele não é responsável, a ele não pode ser imputada a prática do delito. Né? Na autoria por determinação, estou tentando aqui, né? Veja que nos crimes próprios, de mão própria, perceba bem, você não há possibilidade aí da autoria imediata, né? Aí eu teria uma autoria por determinação. Bem, se liga no que eu vou falar agora. Então, veja, isso. Aí Zaffaroni diz o seguinte, só ela que fez confusão, né? A Cibele, né? Só ela que fez confusão. Tem que ficar concentrada, né, Cibele? Que a galera aqui tá na pegada. Tem que assistir a live de ontem, que aí tem que ter um conhecimento de crime de mão própria, né? Crime próprio, não é isso? Parou então, tranquilo? Tranquilo? Aí o Zaffaroni falou o seguinte, olha, tudo bem, esse cara não pode ser considerado autor imediato. Beleza? Esse cara não pode ser considerado autor imediato, mas ele vai ser considerado autor por determinação da prática do delito. Tá certo? Professor, e aí, como é que vai responder como é que esse cara vai responder se não pode ser imputado ele a prática do crime? Aí Zafa, mais uma vez, chama no perceba. Zaffaroni fala o seguinte, analisa o 29. Analisa o 29, né? Analisa o artigo 29. O artigo 29, eu não estou sem meu código penal aqui, mas o artigo 29 fala o seguinte, quem de qualquer forma contribui,
né, para a prática do crime, responde nas penas, né, a ele combinadas, na medida da sua culpabilidade. Ele não fala isso? Que responde nas penas, o 29 não fala isso? Que responde nas penas quem de qualquer forma contribui para o crime? Não fala isso? Não fala? Zaffaroni não fala isso? Quando ele analisando 29 não fala isso? Quem de qualquer forma contribui para o crime, responde nas penas. Não fala, responde nas penas, sim ou não? Não é isso? Daquele crime, né? Teoria monista. Na medida da sua culpabilidade, individualização da pena, personalidade do agente. Então Zaffaroni diz o seguinte: tudo bem, eu não posso imputar o crime a ele, mas eu pergunto, ele colaborou para a prática do crime? Olha, perceba, colaborou. Se ele colaborou, vai se aplicar a pena da corrupção passiva, muito embora não possa imputar ele a corrupção passiva. Ele é um autor por determinação da prática daquele delito. Deu para entender? Ele vai ser submetido à pena da corrupção passiva. Mas ele não é autor da corrupção passiva. Ele é autor da determinação da prática daquele delito. É o que Zaffaroni chama de tipo especial de concorrência. Joguei duro com você. Tipo especial de concorrência. Seria um tipo especial de concorrência. Seria uma concorrência especial. Entenderam? Né? Diferente da participação e coautoria, joguei duro. Por isso que eles chamam de especial. Entendeu? Porque nem a participação, nem a autoria. Nem coautoria. Entendeu? Nem a participação, nem coautoria. Aí ele chama de... seria uma concorrência especial. Né? Lá eu não tenho a questão do concurso de pessoas, eu não tenho a coautoria, a participação. Nessa questão aqui, no autor por determinação, você não tem coautoria e você não tem participação. Não é isso? Você não tem participação, até porque quem comete o crime pratica um fato atípico. Como é que você vai participar de um fato atípico? É nessa pegada, né? Eu falei, tô de preto, porra. Sabe quando eu coloco preto, jogo é duro. Tipo especial de concorrência, não é tipo de especial não. Tipo especial é um tipo especial de concorrência. Um tipo especial de concorrência, né? Não é participação nem coautoria. Era um tipo especial de concorrência, Zaffaroni chama. E por que esse cara vai responder nas penas da corrupção passiva? Porque o 29 diz: quem de qualquer forma, querendo ou não, determinando, ele colaborou para a prática da conduta. Aí o 29 fala: responde nas penas. Então pega aí, já fala, toma aqui, toma as penas. Muito embora eu não possa imputar a corrupção passiva a esse autor por determinação. Beleza? Tranquilo, pessoal? É um assunto pesado, né? Por isso que eu tentei, né, vim preparando vocês aí. É um tipo especial de concorrência. Tá, não, calma. O 29 trabalha com a teoria monista. Eu tô falando que o Zaffaroni diria... Porque o Zaffaroni tem que falar: ô Zaffaroni, vem cá. Então, tudo bem, você tá falando aí que o cara responde. Mas não é a coautoria, Zaffaroni. Zaffaroni não é a coautoria. Ô, Zaffaroni, não é participação. Não é participação. O que é, Zaffaroni? É um tipo especial de concorrência. Entenderam? Seria a autoria por determinação, um tipo especial de concorrência. Entendeu? Por isso que o cara vai responder: concorreu. Muito embora não possa ser, ele não possa, a esse agente, né? Você não pode imputar a corrupção passiva. A gente está dando um exemplo da corrupção passiva a autor por determinação. Ele é autor da determinação, da prática da conduta. Deu para entender? Entenderam ou não? Então é isso. Isso que é autoria por determinação, né? Assunto é pesado, né? É para quem joga duro no Pará. Essa é a nossa pegada no Pará, né? Aqui não tem, né, pessoal? Aqui é porrada aí, isso aí, resolução de questões, bababá. Nosso aulão no Pará vai ser assim, né? Jogo duro, live pesada, eu sei que foi, live pesadíssima, né? Para entender, né, o que vem a ser uma autoria por determinação. Tem nego que vai escrever autor intelectual, que determina, e vai embora. Aí você aqui não, né? Mata aqui no peito, aqui não. Vou chamar aqui Zafa,
né? Os crimes próprios de mão própria, isso aí se relaciona porque a questão da autoria imediata, que não tem como você ter uma autoria imediata no crime de mão própria, ou crime próprio, né? Você teria uma autoria por determinação. Legal, por quê? Porque você não pode imputar infração ao sujeito de trás, beleza? Tranquilo? Você não pode, né? É isso aí. Zafa nesse sentido, né? Nesse sentido aí. Beleza? Então, pessoal, autoria por determinação, né? Joguei duro. Deu pra cansar. Ai, meu Deus do céu. Beleza, muita informação, né? Até fazer você entender isso. Jogamos duro, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se não tem mais, né? Achou que a autoria por determinação fosse mole, né? Difícil, então, e ainda fazer você entender assim, né? A gente tenta, né? Claro, pessoal, aqui eu dou uma vertente, né? E a partir de agora você vai estudar o assunto. Aí eu já dei uma desenhada, uma pedra de toque, você já entra já. Tá, então, autoria por determinação é só nos crimes próprios, crime de mão própria e crime próprio. Você teria autoria por determinação nessa situação aí, entendeu? Nessa situação, beleza? Teria a autoria por determinação. Legal, então? Legal, então? Legal, né? Exatamente. Porque, veja, você não tem como ter autoria imediata nos crimes próprios e de mão própria. Entenderam? Deu para entender? É que não entendi o que o senhor estava falando. Não entendi o que ele falou agora. Deu para entender? Você não tem autoria imediata. O Zaffaroni disse o seguinte, que não há possibilidade de ter autoria imediata nos crimes de mão própria e nos crimes próprios. Deu para entender isso? Aí eu vou trocar, né? De vez em falar autoria imediata, eu tenho que falar autoria por determinação. E veja, na autoria por determinação, não posso imputar a infração penal. Lá na autoria imediata eu posso. Deu para entender? Deu, né? Ele vai ser autor da determinação. E ele vai responder? Vai. Professor, como ele vai responder se ele não praticou, se não pode imputar infração penal? Sim, o Zaffaroni chama no 29. Ele colaborou de qualquer forma? Sim. Professor, mas não foi uma coautoria nem uma participação? Sim, o Zaffaroni chama de concorrência especial, mata no peito, joga duro, desenha e entra na pedra de toque. Entendeu? Ele vai responder por isso. O Zafa fala, é uma concorrência especial. Mas não vai responder como autor nem partícipe da infração penal. Deu? Deu, né? Dentro da humildade, né, pessoal? Dentro da Zuc Didática aqui, a gente vem tentando fazer um trabalho, né, dentro da humildade, entendeu? Essa foi pesada, né? O preto aqui, tempo que a gente não coloca, né? Mestre Zafa. Zaffaroni, autoria por determinação dos crimes próprios de mão própria. Porque não é possível autoria imediata, tem que jogar autoria por determinação, dizer que o cara não pratica infração penal, mas a ele, pode ser submetido às penas daquele crime. Porque puxa no 29 fala, quem de qualquer forma contribui para o crime. Não contribuiu como autor nem partícipe, mas contribuiu determinando. Seria uma concorrência especial, resumir, pedras de toque. Entendeu? Vou no Pará, aulão adelante, delegado Pará. A gente vai nesse padrão aí, entendeu? Sem brincadeira, sem resolução de questões. Isso aqui, eu tô entrando pesado desde segunda-feira na parte geral. Beleza? Autoria por convicção. Joga no Zucderno e joga um Z assim embaixo, ó. Z. Quando cair na sua prova, numa discursiva, autoria por determinação, chama no Z, fala assim, aqui não, Z. Beleza? Isso, ele é um concorrente especial, é uma concorrência especial, isso. Exato, não é coautor nem partícipe. Crimes próprios de mão própria, porque Zaffaroni diz que não é possível autoria imediata nesses crimes. Pesada, né? Vai no meu aulão, beleza? Lá no Pará, né? Eu, Cristiano Gonzaga,
Marco Montes. Que dia continua o aulão? Que dia continua o aulão? A Sibeli, é Sibeli o nome dela, né? Sibeli David. Acho que a Sibeli tá me seguindo, acho que começou a me seguir hoje, hein? Que horas? Ah, que horas? Lá no Pará, tá? A partir das 7h30, 7h30 da manhã tem que chegar lá já. Entrar em forma, guerreiro, 7h30 da manhã, pra gente, né, colocar o pessoal lá sentadinho. As inscrições começam amanhã, até o final da tarde, beleza? Vou rodar o site aí. Pessoal, eu tô jogando muito duro, tá? Pra esse aulão, tô estudando muito forte, tá? Imagine quando eu chegar no aulão de Goiás, vou estar lá em cima, né? Sabe quando você sabe, você tá, né? Porque, pessoal, uma coisa é você ler, uma coisa é você entender. Agora, você desenhar para passar para as pessoas é outra coisa. Entendeu? Você não pode, autoria por determinação é difícil você falar um assunto desse. Né? Fazer o aluno entender. Primeiro, o aluno tem que saber o que é um crime próprio, o que é um crime de mão própria. Não tem como se ele não sabe o que é um crime próprio, um crime de mão própria, ele nunca vai entender essa autoria por determinação. Entendeu? O negócio é tentar passar, né, pessoal? Eu tento, né? Claro que também a gente tem nossas limitações também, não tem como. Eu faço o que eu posso. Eu vou, né, aos poucos, tentando. É a Zuc didática, né? Viu? Falei da autoria imediata, preparei você. Falei com o autor imediato, ele responde pela infração. Mas quando for um crime de mão própria ou um crime próprio, você não há possibilidade de autoria imediata. E esse cara não vai responder? Ele é autor imediato? Não! Ele é autor por determinação. E ele vai responder, vai. Com base o que? Lá no 29, Zaffaroni falando. Por quê? Porque o 29 fala, quem de qualquer forma contribui para o crime, responde nas penas, né, daquele crime na medida da sua culpabilidade. Entendeu não? Comecei a te seguir hoje. Ah, Sibeli, então pega minhas aulas. Todas as aulas estão lá no YouTube. Canal Alexandre Lino, beleza? Canal Alexandre Lino. Corre lá e faz o teu Zucderno. Tem uma galera que me segue desde janeiro. Eles têm um livro, né? Que eles criaram lá, o chamado Zucderno. Tá rodando aí pelo Brasil. A gente joga na didática aqui, né? Beleza, pessoal. Fecha comigo, beleza? Fecha com a minha equipe. E a gente vai jogar duro lá no Pará, tá certo? Resolução de questões, nada mudou. E é isso aí, o padrão é esse. Para os aderados, Zaffaroni mudou o entendimento sobre a teoria da culpabilidade. Não entendi bem o que ele falou ali. Ah, vamos falar da tipicidade conglobante, né? Vamos falar. Cheguei em Natal, já usou o que deu, já jogou em Natal. Tudo pelas suas contribuições, me ajuda muito, bacana. Professor, você pensa em fazer um aulão também para... Por isso, claro, um aulão de delegado de Goiás? Claro que eu... Deixa eu falar uma coisa. Eu sou especialista no CESP, né? O CESP vai fazer uma prova aqui do lado, Goiás aqui do lado de Brasília, para delegado. Você me pergunta se eu vou fazer um aulão? Mas, irmão, nem que seja debaixo de uma ponte lá. Não, meus seguidores estarão comigo, tá certo? E a gente vai jogar duro lá. A gente vai jogar duro. Por que eu não vou fazer? Aí que eu vou fazer mesmo. Né? Aqui não. Aí, ó. Beleza, pessoal? Deu pra entender aí, né? Vamos falar sim. Ele falou aulão. Ah, aulão para PM Goiás? Aguarde. Queremos alguma coisa aí. Beleza? Grande probabilidade. Vamos aguardar. Beleza? Então... Queremos o senhor no PC Goiás. Da Polícia Civil de Goiás? Ah, no delegado lá, né? Professor, você estará na LBV essa semana? Essa semana não, mas a outra estarei sim, tem que estudar, né?
Tô estudando aqui em casa e eu não consigo render muito não. Tem que ir pra biblioteca, porque ele vai aparecer por lá semana que vem. Beleza? Vou dar uma descansada. Boa noite, professor. Descansar agora para mais jogar duro de novo, né? Beleza, a live foi pesada a live? Acharam que foi pesada? Pessoal, assim, pra quem tá iniciando, foi jogo duro. Por isso que eu tô de preto, né? Eu tô de preto aqui, porque foi jogo duro. Foi jogo duro. Não foi mole não. Eu botei o preto e tal. Mas não adianta, tem que pegar pesado, pô. Prova do Pará tá aí, não dá. Viu a minha especialidade no CESP, né? Valeu então, beleza? Aí o que você vai fazer? Dá uma estudada depois, tá? Autoria por determinação. Alguns manuais trabalham essa autoria por determinação. No livro do mestre maçom, me parece que tem. No livro do professor Rogério Greco também tem. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá. Quem é que tá zoando aí na live? Tem que ficar comportado, hein? Entrega aí, o Ari. Quem tá zoando aí? Bomba de coraçõezinhos aí pra mim, bora. O livrinho do Nicolite. Tô estudando aqui, Cautelares. É um livrinho bom, rapaz. A colega tá brigando aí, a Cibele. Ela tá brigando na live já? Pode não, hein? Nem as regras aí. A live do Zuc pode ter briga não, hein? Beleza? Vamos paquerar o livro. Ó. Paquerar autoria por determinação. Paquerar autoria por determinação. Beleza? Zafa. Vai cair na prova uma dessa aqui. Teu concorrente vai ficar escrevendo lá autor intelectual. Ih, vai chamar né? Não. Chama aqui e joga duro. Beleza? Vocês estão aí do Zuc Tinder, tem isso aí também, Vocês estão aí de paquera aí na live, né? Saiu um casamento na live aí, eu quero ser padrinho, hein? Podia sair, né? 2 passando, aí tem que estudar junto. Você tem que colar do lado de alguém que vai te levar, né, pra cima. Tem que estar estudando junto, tá certo? Né? Jogadura, tem que perguntar assim, ó. É o seguinte, assim, você tem que perguntar assim, conheceu a menina, né? Você tem que perguntar assim, vem cá, você joga duro? Aí eu falo assim, não, eu jogo duro. Tu falou, não, beleza então. Então você assiste a live do Zuc e tal, bacana. Vamos lá, pessoal, vamos dormir, vamos descansar. Juntar os contra-cheques, aí ó. Solteiro, já sou polícia. Aí, ó. Chama, não perceba, né não, Laís? Laís joga duro, rapaz. Valeu, galera. E que valeu. Sou adelante focado. Jogando. Muito duro.